Estamos ao vivo. Me escutam? Hoje é com muita alegria que nós estamos aqui com mais um episódio, digamos assim, dessa nova temporada das lives dos grupos de apoio da Abraz. Nós estamos aqui, primeiramente, agradecendo aos nossos patrocinadores, no caso a APSEM, e também a todos os voluntários, a todos vocês que estão aqui. Estamos aqui também com a Cláudia, que está também diretamente do Amazonas, né, presidenta da nossa Abraz Amazonas. E, em poucas palavras, o que eu tenho a dizer é que vocês prestem atenção que os microfones eles permanecem desligados, mas vocês podem fazer todas as perguntas no chat, que nós vamos intermediá-las. E, sem mais delongas, nós vamos passar a palavra para a Grace. Boa noite, obrigada, Carol, pela apresentação. Quero começar agradecendo a Abraz pelo convite. Me sinto muito privilegiada por poder estar aqui essa noite com todos vocês. Desde o início, a ideia de ir para aquilo que tem sido a vivência de cada um de vocês. Quero agradecer demais cada um de vocês que está conosco essa noite. Eu sei que nós temos representados aqui literalmente os 4 cantos do Brasil, né? Começando aqui pelo Rio Grande do Sul, que é onde eu estou, e se estendendo ao longo dessa nação maravilhosa. E hoje vai ser um show de sotaques aqui também, né? A Carol começou falando o sotaque bem pronunciado, e o meu de gaúcha não poderia ser diferente. A verdade é o personagem dessa live, né? Eu vou tentar traduzir um pouco do que tem sido a nossa experiência com ele. Eu sou a filha mais velha, eu tenho mais 4 irmãos, sendo 3 homens, que ficam no meio, né? No caso, são sequência, nasceram depois de mim, e eu tenho uma irmã mulher, que é gêmea, que é a Sandra, e eu sou secretária, né? Trabalho como secretária desde os 17 anos, e a Sandra, minha irmã, ela é psiquiatra. Então, até por conta da profissão, por conta do conhecimento que ela tem, ela foi uma pessoa e tem sido uma pessoa muito chave naquilo que a gente tem vivenciado com meu pai. Faço questão de destacar isso logo no início. Inclusive, quando a gente começou a organizar essa live, quando eu aceitei o convite, começamos a coletar fotos e materiais que servissem para divulgação, né? As fotos que nós tínhamos com ele eram muito mais com a presença dela do que com a minha, né? Nos últimos meses, ela esteve bem presente em tudo que aconteceu. Tem sido a nossa experiência com meu pai. O meu pai tem um diagnóstico de Alzheimer desde 2017. Eu, na época que ele teve esse diagnóstico, eu estava residindo, eu atualmente moro em Porto Alegre, mas na época sou gaúcha, mas na época eu residia em Santa Catarina, morei 3 anos em Florianópolis. Quando ele teve esse diagnóstico, a minha irmã levou, né, por conta da observação que ela já vinha fazendo dele, levou para essa avaliação, e ele, é importante também dizer que meu pai, ele é separado da minha mãe há muitos anos, né, ele teve vários relacionamentos depois da separação, sempre morou sozinho, né, sempre morou, ultimamente estava sem nenhum relacionamento, morava sozinho. E a minha irmã, então, muito contra a vontade dele, muito, assim, com muita resistência da parte dele, levou-o para fazer uma avaliação, e aí constataram que ele estava com aquilo que é considerado o início, né, do quadro de Alzheimer. E como ele sempre foi essa pessoa muito independente, com um temperamento muito forte, né, não admitia que estava com a doença, nunca admitiu nenhum nível de intervenção. Vocês podem imaginar quem vive a situação de ser cuidador de uma pessoa, de um familiar com Alzheimer, ou alguém que tenha, né, imagino que a maioria de vocês, se não todos, que tenha alguma história relacionada com Alzheimer, vocês sabem o quanto é difícil para a pessoa que tem a doença admitir que precisa de ajuda, e aí vocês podem independente. Então, naquela época que ele recebeu o diagnóstico, pouco a gente conseguiu fazer por ele, ou quase nada, eu diria.
Aí passaram-se 3 anos, né, no início de 2020, os sintomas daquilo que a gente sabia que já era a doença, que já estava instalada nele, começaram a se agravar a tal ponto da gente precisar fazer uma intervenção um pouco mais violenta, né? Isso aconteceu no final de fevereiro, início de março, quando ele ficou 10 dias hospitalizado, completamente contra a vontade, entrou no hospital extremamente agressivo, sem ter um médico responsável por ele. Graças a Deus a gente tem um plano de saúde, mas na época nós não tínhamos nenhum médico que se responsabilizasse por ele ou que pudesse solicitar a baixa dele no hospital. Ele entrou pela emergência e, obviamente, o hospital que estava recebendo o meu pai, que é aqui de Porto Alegre, as pessoas que moram aqui sabem, que é o Hospital Moinhos de Vento, não é um hospital especializado em tratamento para pessoas com Alzheimer, e as próprias enfermeiras, elas disseram para nós, olha, nós não temos como segurá-lo aqui. Foi realmente uma segunda-feira que eu jamais vou esquecer na minha vida, um quadro assim de filme de terror, a gente tentando argumentar, né, que precisávamos que eles nos ajudassem, e obviamente o hospital não ia poder manter contra a vontade alguém que se negava a ficar no hospital. Então ele fez de tudo, assim, cuspiu na cara dos enfermeiros, tentou fugir do hospital, e até que a gente conseguiu uma médica, né, por indicação de uma amiga da minha irmã, que assumiu o caso dele, e foi a nossa tábua de salvação, né, naquele dia que estava sendo muito difícil para todos nós. Então, ele iniciou, né, a jornada dele com essa internação num hospital convencional, eu diria, e de lá nós o levamos para uma clínica que é onde ele está até hoje, né, que eu quero inclusive agradecer ao doutor Eduardo, que ele é diretor da Brasa aqui do Rio Grande do Sul, e ele foi e tem sido uma pessoa-chave naquilo que a gente viveu e tem vivido com meu pai. Ele hoje está medicado, né, e aí, como eu disse, é uma espécie de resumo, uma introdução daquilo que a gente vai conversar essa noite aqui. Esperamos receber as perguntas de vocês, esperamos receber os comentários daquilo que vocês querem me ouvir falando, porque a minha história ela é bem completa, eu diria, né? Tem um aspecto familiar aí bem, que teve um peso muito relevante, né? Que foi a negativa dos meus irmãos em relação a nos ajudar, né? A compor essa situação financeiramente, emocionalmente. Eles, até hoje, né, têm muita dificuldade de reconhecer. Acho que alguém abriu o microfone. Tem um cachorro, né, fazendo parte da nossa live. Mas agora daí... não foi o meu. Eu tenho um, mas ele está... Pet terapia, é isso aí. Mas então, gente, para introduzir o assunto, eu diria que seria esse uma espécie de resumo que eu faria para vocês, que nós vamos desenvolver agora ao longo do nosso bate-papo. Ok. Bom, gente, o meu nome é Cláudia Bandeira, a Carol já falou, eu sou atual presidente da Abras Amazonas. E fiquei também muito feliz quando fui convidada a fazer parte dessa equipe, uma vez que aqui em Manaus a gente só tem uma instituição de longa permanência, né, que é da prefeitura, que é pública, é da prefeitura, e eu tive a oportunidade, Grace, de trabalhar lá por 8 anos. Então, de alguma forma, eu tive essa oportunidade de perceber também o quanto existe de preconceito em relação às instituições de longa permanência. Eu acho que a gente cresce, faz parte do nosso processo educativo. A instituição de longa permanência é um local de dor, é um lugar que os idosos sofrem, é um lugar de isolamento. A bem, na verdade, que quando foi criada há muito tempo atrás, o objetivo era esse mesmo. Mas como você tem bem percebido hoje, já não podemos mais ter essa imagem da instituição de longa permanência, porque hoje ela existe para ajudar, né, tanto o paciente quanto o familiar. Então, assim, essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para ti. Como é que foi para você chegar a essa conclusão que precisava institucionalizar o teu pai? Porque tu teves bem essa experiência
da hospitalização, né? E ali tu percebeste, embora tu já soubesse que teu pai, uma pessoa difícil, uma pessoa que já morava sozinho há muito tempo, né? E lembrando, gente, que o processo de envelhecimento, ele vai te fazer envelhecer como você é, né? Ninguém muda porque ficou idoso, a menos que venha uma doença atropelar as coisas. Mas como você bem falou, já em outros momentos, que teu pai sempre foi uma pessoa independente, principalmente depois da separação. Então, eu queria saber, assim, como é que foi para você? Você percebeu que teus irmãos, que podiam colaborar, né, acabaram pulando fora, digamos assim. Como é que ficou a tua cabeça? Como é que ficou teu coração? Conta para a gente um pouco desse teu sentimento. Bom, foi um dos piores períodos da minha vida, né? Eu diria assim que eu sobrevivi e eu agradeço a Deus, assim, eu tenho muita fé, eu sou cristã, né? Acredito que existe um Deus que coordena as coisas e foi para ele que eu corri, assim, porque na verdade, embora eu tenha encontrado ao longo dessa caminhada, como já mencionei aqui, o doutor Eduardo, a doutora Ingrid, que foi a médica responsável pela internação dele, a minha irmã, e outras pessoas, eu tenho uma tia que cuidou da mãe com Alzheimer, então, assim, eu enxerguei o cuidado de Deus na minha vida através desses profissionais, dessas pessoas que foram cruzando o nosso caminho, né? Aquele apoio que faltou na família, aquela dificuldade que eu encontrei de argumentar e de encontrar algum tipo de respaldo para cuidar do meu pai, dos meus irmãos, né, dos homens, né, da Sandra, obviamente, desde o início, ela, como eu, entendia que era importante a intervenção, e, inclusive, na nossa ótica, era uma intervenção tardia, né, nós não tínhamos conseguido fazer isso antes, porque estávamos esperando uma espécie de consenso entre os irmãos, mas cabe dizer que eu tenho um irmão que mora na Bahia, e eu tenho um irmão que mora em São Paulo. Eu tenho só um irmão, homem, que mora aqui na cidade de Porto Alegre, que é onde meu pai morava, né, mora até hoje, e onde, obviamente, nós tínhamos que nos unir minimamente para conseguir criar alguma condição de cuidar dele. E na minha ótica, Cláudia, não me passava pela cabeça, por causa da questão do temperamento dele, da dificuldade que a gente tinha de manejo com ele, e eu observei já logo nesse período da internação que ele tinha uma resposta muito mais adequada quando era uma pessoa que ele não conhecia, que tentava convencê-lo de algo, do que quando quando a sugestão vinha de mim ou da minha irmã, porque daí a argumentação que ele trazia, né, naquele contexto era: quem são vocês? Eu cuidei de vocês, eu troquei fralda de vocês. E ele tem uma linguagem que ficou muito agressiva nesses primeiros meses, né? E que ele nos ameaçava, inclusive, de morte. No hospital, ele dizia: eu vou matar vocês, isso aqui tem volta, né? Claro que ele não ia fazer, ele estava num momento de loucura, né? Assim, de descontrole, de desorganização, mas para mim ficou muito claro, muito nítido, que não existia nenhuma possibilidade de nós tentarmos criar um ambiente dentro da casa de qualquer um dos filhos para cuidar dele dentro de casa, né? Ou na casa dele, porque a casa dele, além de tudo, tinha se transformado naquilo que, com perdão da palavra, mas eu tenho que ser bem honesta com vocês, tinha se transformado num chiqueiro, né? Ele não cuidava da higiene dele há muito tempo. Eu, a muito custo, comecei a fazer visitas para ele, onde eu trocava os lençóis da cama dele, contra a vontade dele, obviamente, sugeria que ele tomasse banho, me preocupava com a alimentação dele, isso antes, né, da intervenção, mas sempre com muita resistência da parte dele. Então, o fato de ser filho nessa hora não facilita, ou pelo menos dentro do contexto da minha família, não facilitava na relação com ele, na conquista ou no manejo dele para que ele concordasse em fazer alguma coisa. Nenhuma argumentação nossa era suficiente. Então, tentando responder o porquê da institucionalização, nós, obviamente, tivemos que interditá-lo, né, para poder, então, começar a cuidar. Hoje eu sou a curadora dele. Teve o aspecto legal, que depois a doutora Carolina vai poder nos ajudar aqui, explicar melhor para aquelas pessoas que tiverem interesse ou que vivem uma situação similar. E aí, neste caso, não, na minha cabeça e na cabeça da minha irmã, não passava outra opção a não ser
levá-lo para uma instituição onde ele recebesse os cuidados que ele precisava. Ele não estava medicado, né? Ele não tomava nenhum tipo de medicamento. Hoje, a gente tem uma conta mensal com remédios com ele que chega próximo de R$ 1.000, só para vocês verem a necessidade que ele tinha de receber esses cuidados, de receber um manejo. Óbvio que ele resistiu nos primeiros meses. O doutor Eduardo, que é o dono da clínica, né, o médico que acompanha ele desde o início, ele teve que fazer, ao longo desses quase 2 anos, uma troca de medicamentos, né? Então, não me passava outro cenário na cabeça que não fosse esse. E um dos motivos pelos quais a gente teve desentendimentos familiares, né, que chegaram ao ponto de que hoje os meus irmãos não falam comigo e com a minha irmã, não contribuem financeiramente, não se relacionam com a situação como se eles não tivessem a necessidade de ajudar, como se fosse uma opção, né, não cuidar do pai, foi o fato da gente ter insistido de que aquele era o formato mais adequado, de que a clínica onde ele estava era a clínica que ele precisava estar, no sentido de que era a clínica que tinha o atendimento psiquiátrico que ele precisava, né? Se fez pesquisa na época, eu fui a pessoa que tomei a frente disso, pesquisei locais, pesquisei possibilidades, mas em nenhum momento eu tive dúvida de que esse era o caminho que nós tínhamos que percorrer. Entendo que existem famílias, e sei que talvez muitas delas estejam representadas aqui, que têm uma estrutura familiar, inclusive de maior união, né? Eu sou solteira também, não trabalho até hoje, me aposentei em 2016, mas sou responsável pelo meu próprio sustento. Então, não me ocorreu outro formato que não fosse esse. Não, para mim, deixa eu te falar uma coisa, Grace. E assim, eu acho que você não tinha outra opção no momento mesmo, não, né? E aquilo, de alguma forma, eu estava pensando aqui, eu falei, poxa, recebeu o diagnóstico em 2017 e em 2020 a coisa se agravou. Aí eu estava pensando, na verdade, olha só, é o que a gente conhece, o que a gente estuda. O diagnóstico de doença de Alzheimer, ele é muito difícil, né? O ideal, como a gente sabe, é que ele deveria ser feito sempre no estágio inicial, na primeira fase. Mas a primeira fase de sintomas são muito parecidos com o do envelhecimento normal. E ainda a maior parte dos nossos médicos ainda não tem o gabarito de fechar o diagnóstico, até porque também seria a hipótese diagnóstica. Mas, enfim, quando o diagnóstico é fechado, como aconteceu com o teu pai, Grace, ele já devia estar na fase intermediária, até pelas características que você falou, né? Essa agressividade, essa inquietação, né? Esse mau humor, enfim, de alguma forma eu penso que você realmente não tinha opção, até porque acabou que a família entrou numa guerra, né? Enquanto você achava que poderia ter o apoio, né? E a conivência dos teus irmãos, isso acabou ficando somente com você e com a tua irmã, que também já é uma pessoa com uma série de dificuldades, né? Como você falou também, ela tem um filhinho com síndrome de Down, então fica muito complicado, né? É o que a gente vê no nosso país, parece que ainda, mas está mudando, a obrigação desse cuidado fica sempre com o sexo feminino, ou é a mulher que está separada, ou a mulher que não casou, ou é aquela que gostaria, como você nesse momento, começar a aproveitar a tua vida, né? Como você havia falado para a gente anteriormente. Então, assim, de alguma forma, eu quero te fazer uma pergunta que sempre os familiares falam para mim. Cláudia, às vezes tem hora que a vontade é largar tudo e sair correndo, né? Dar uma de doida e abandonar tudo. Você sentiu isso, Grace? Eu acho que eu não me dei essa permissão, né? Eu sou a mais velha e eu tenho uma natureza muito responsável, assim. Não me passou pela cabeça chutar o pau da barraca por tudo que o meu pai sempre fez por nós, né? O meu pai é uma pessoa que ele está com 85 anos, a intervenção aconteceu quando ele estava fazendo 84, ele estava fazendo, estava completando 84 naquele ano, ele faz aniversário em junho, a intervenção foi em março. E a vida toda, né, ele se preocupou conosco, né, obviamente que nós chegamos numa idade em que nós começamos a trabalhar,
mas ele nunca perdeu essa preocupação e ele sempre que falava comigo ao telefone, ou até hoje, quando eu ligo para a clínica, ele, nos momentos que ele está um pouco mais lúcido, mais situado, mais organizado nas ideias dele, porque nem sempre ele está assim, ele ainda diz, tu não esquece que tu tem pai, tu não esquece que se tu precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Claro que ele fala comigo em muitos momentos, ou na maioria dos momentos, achando que eu sou uma adolescente. Em alguns momentos ele acha, inclusive, que eu ainda moro com ele, né? Ele tem preocupações comigo que são preocupações de um pai que me criou, né? E o meu pai, ele não teve pai, ele não foi criado pelo pai dele. Então, eu sabia que eu ia me emocionar, só não achei que fosse bem no início. E então, assim, não me ocorreu essa opção. Isso foi uma das coisas que eu conversei com a minha irmã, né, que me surpreende muito o fato dos meus irmãos terem recebido o mesmo cuidado que eu recebi e não se sentirem responsáveis por oferecer para ele hoje um final de vida que esteja adequado com a necessidade dele, né? Eles estão sendo egoístas na maneira de olhar para a situação e eu acho que eu jamais me perdoaria se eu tivesse abandonado ele nesse momento, se eu tivesse cogitado a possibilidade de não me envolver, sendo que eu tenho, sim, condições de ajudar. Talvez não esteja fazendo tudo do jeito certo ou como eu gostaria, né? Porque desde o início da trajetória, a gente comete erros, né? Eu lembro que na hospitalização, uma coisa que me chamou a atenção é que eu tentava, assim, achando que isso era uma coisa que ia fazer bem para ele, eu tentava fazer ele entender o que estava acontecendo com ele, né, para tentar extrair dele algum nível de ajuda. E ele não correspondia, ele não... A gente dizia para ele, o paciente aqui é tu, pai, tu não tem condições de sair, porque quem está hospitalizado é você, não sou eu. E porque ele tratava do assunto, ele dizia, eu quero ir embora, o que eu estou fazendo aqui, né? E aí, eu, na minha ingenuidade, na minha falta de conhecimento do quadro, da doença, de tudo, na tentativa de ajudá-lo, no desespero, eu mostrava para ele a fronha do hospital, que estava escrito, ele sabe ler, né? Ele tem pouco estudo, mas ele sabe ler. E eu mostrava para ele, tu consegue ler o que está escrito aqui? E ele dizia para mim, consigo, é o hospital, mas eu não... Eu disse, pai, é tu o paciente. Aí entrava as enfermeiras, entrava as pessoas que estavam cuidando dele, que estavam dando medicação para ele, e eu dizia assim para elas, fala para ele quem é o paciente, quem é que está aqui. Daí ele dizia para mim assim, vai chegar o dono dessa casa, vai chegar o dono desse lugar aqui, e vai nos colocar para fora. E aí, como é que nós vamos sair daqui de noite? Então, eu na tentativa, né, e hoje eu não faria isso, porque hoje eu sei que eu ajudo mais ele se eu entrar nesse mundo de fantasia que ele vive, se eu concordar com ele, como às vezes que eu ligo para a clínica, e ele relata que ele está trabalhando, que ele tem muito serviço, que ele não conseguiu descansar, que ele perdeu a chave do carro, muitos anos ele foi motorista. Então, assim, não é que a gente faz tudo perfeito, né, é um aprendizado, né? Mas, ao mesmo tempo, não me passou pela cabeça isso, Cláudia. Eu não pensei... Olha só, e legal, a tua fala está sendo muito interessante, eu acho que está sendo muito verdadeira e muito útil para um monte de gente. Porque, lembra, mais uma vez falando, a gente não aprendeu nada sobre envelhecer, né? A gente não teve disciplina, né, no colégio. Hoje em dia, que em função, né, da política, a gente sabe que deve ter, né, nas grades das universidades, dos vários cursos, mas o envelhecimento do nosso país é uma coisa muito nova. Então, assim, de alguma forma, você, no teu bom senso, né, no teu instinto, tu foi fazendo as coisas e até muito certinhas. Eu queria até que a Carol falasse um pouco, Carol, que eu acho muito legal essa questão que tu colocou, Grace, dessa gratidão, né, que para ti estava muito claro que cuidar dele era uma coisa lógica. Ele cuidou de você, né, da tua família, dos teus irmãos, a vida toda. Então, é uma coisa muito lógica, mas foi necessário que essas questões fossem colocadas no estatuto, para que as pessoas pudessem ler e entender. Aí eu queria, Carol, que tu falasse um pouquinho sobre isso. A gente conversando com a Grace, até no outro dia, antes de hoje,
E a gente conversou que o estatuto, no caso, ele ainda diz que é a obrigação dos filhos, não só da Grace, não só da irmã dela, né? Claro que quem está nos escutando aqui, que teve um pai que não lhe pagou uma pensão alimentícia enquanto você era criança, que não esteve presente na sua vida quando você era criança, aí tudo bem. Na sua velhice, a própria lei diz, não, nesse caso, está resguardado esse filho que, né, foi abandonado por esse pai. Mas no caso normal, da maioria, que é o padrão, que é a família que se cuida, ela tem esse dever também dos filhos com os pais na velhice, que não é uma opção, como a sociedade faz, às vezes, parecer, por desconhecimento, às vezes, jurídico. Mas a gente estava conversando também que é óbvio que cada pessoa, e eu atendo, né, na Defensoria Pública, as famílias, cada pessoa sabe onde o seu sapato aperta, Cláudia, Grace e tantos outros que estão aqui. Então, quando eu atendo alguém, e eu atendo pessoas como a Grace, que estão no processo, às vezes, de interdição, buscando a curatela, que a gente chama, que hoje não é mais uma interdição, tá, gente? Porque hoje, graças a Deus, a nossa lei vem sendo aprimorada. E na época que eu comecei, lá em 2008, eu tinha que só ter um guardião curador. Hoje não, você já pode ter um que às vezes é aquele que cuida mais da parte médica, de levar ao médico. Já podemos ter outro que por hábito ou por predisposição melhor, já é melhor com as finanças. Então, assim, não necessariamente o cuidador, no caso da pessoa curatelada, que tem um guardião, precisa ser um único filho ou esposa, enfim, ou pode ser uma compartilhada. Só que aí, claro, nós conversamos também que teria que ser consensual, como pai e mãe, quando fazem o divórcio, não ficam com a guarda compartilhada. Então, a pessoa idosa também, isso já foi um avanço da lei, para quem está nos escutando. E aí, outros momentos, a gente pode estar falando sobre isso, agora que vamos focar no que a gente estava tratando. Então, no caso, eu falei aqui para a Grace, para a Cláudia, para quem está nos escutando, que muitas vezes a gente acaba ficando nesse cuidado, para a filha mulher, a outra filha mulher, o outro filho optou por não cuidar, mas sabendo nós todos aqui, tendo a maturidade de entender que era o dever jurídico dele, que se em dado momento o seu Aldo precisar de uma necessidade que vai para além daquela filha ou filho que está, ele tem que ser chamado, sim, a complementar, né, esses outros filhos. Mas aqui falando sobre a realidade, né, que a maioria das pessoas pode estar num caso como o da Grace, às vezes não se fala, às vezes briga, às vezes o cuidado recai sobre um, recai sobre o outro. E também nós temos um Brasil, né, Cláudia, só para finalizar e já voltar aqui para o nosso assunto, que a gente não se preparou para a velhice. E aí é interessante também que a gente está vendo uma evolução, e muitas pessoas escrevem sobre isso, que é uma crise do cuidado. Por quê? Porque a gente está tendo famílias menores, cada vez menores, e aí também está tendo também cada vez menos condição financeira. Nós vimos aqui a Grace falar que só de medicação é mais de R$1.000. Você imagina fono, físio, TO, nós temos aqui toda a equipe da Abras aqui, tantas profissões que estão envolvidas nesse cuidado. Então, nem sempre, a gente falou aqui também desde o início de caminhos, nem sempre o caminho A ou o caminho B é o melhor, e algumas pessoas já perguntam no chat, né? E aí a gente tem o caminho daquela família, daquele sapato, daquela causa, e temos também o caminho que é melhor para aquele paciente, né, Cláudia? Aí, se você puder, pode voltar aqui, saber quando que é a interna... Não sei se a Grace pode falar, né? Que no caso dela foi a hospitalização, né? Que foi, assim, digamos, aquele momento crucial de decisão. E podemos voltar sobre isso. E as ILPIs, que a gente está nesse tema hoje, das instituições. E alguém falou que a Europa, outros países, a gente está longe, mas a gente está caminhando. A Abras, ela exige a política pública, a gente está nos conselhos de pessoa idosa, eu estou no Cearense, outras pessoas estão, né? E aí a gente tem que exigir também, nós todos aqui, como política pública, o olhar da sociedade para esse tipo de instituição,
não é não só apenas para instituição de jovens, instituição, mas também que nossa coletividade pense sobre a velhice, o cuidado, e esse desde criança, desde a escola, desde os menores, desde os nossos filhos, netos, e aí, quem sabe, as famílias cheguem nesse momento de reconhecimento, que a Grace aqui falou muito bem, que o pai dela deu o que ele podia, educação. E aí ela tem uma irmã médica, ela, né, que tiveram toda essa gratidão também por esse pai, né, nesse momento. E aí eu acho que agora eu vou passar a volta para a Cláudia, para depois a Grace. Então, aproveitando então esse momento, Grace, vamos dar o start agora. Como aconteceu esse ato de ter que institucionalizar? Como você fez para escolher esse lugar? Como é que foi essa dinâmica? Explica um pouquinho para a gente como foi, porque no caso aqui, como eu te falei, em Manaus, a gente não tem muita opção, né? Aqui, por enquanto, a gente só tem uma instituição de longa permanência, da prefeitura, do município, e que tem como condição para entrar, não pode ter família e nem salário. Então, assim, é um perfil, né, bem discreto e de aceitação de paciente, de idoso. E não é exclusiva. Aliás, eu não sei, gente, se existe hoje no Brasil alguma instituição de longa permanência só para demência de Alzheimer. Eu acho que não, eu não tenho conhecimento disso, depois a gente pode discutir. Mas, enfim, Grace, passando a bola para você de novo. Como é que você fez, que critério você utilizou para a escolha dessa instituição de longa permanência? Na verdade, o critério inicial foi financeiro, né? Porque eu saí pesquisando, né? No meio daquele turbilhão de coisas, o meu pai internado, a médica que tinha se responsabilizado pela baixa dele, estava sinalizando de que ele não tinha nenhum motivo a mais para permanecer hospitalizado, e nós tínhamos que tirá-lo de lá. Ela estava pronta para dar alta, né? Ele ficou 10 dias, poderia ter ficado uma semana, 5 dias, né? Porque ele não estava doente, né? Ele pegou uma infecção urinária, né? Que ele precisou tratar durante o período da hospitalização, mas por conta de ele estar com uma sonda, porque ele não estava urinando, né? Ele passou a ficar na cama, ele precisou ser amarrado. Foi uma internação bem traumática, assim, para nós e para ele, tenho certeza. Mas, obviamente, ele não tinha motivos para continuar hospitalizado. E a médica estava sinalizando, olha, eu só estou esperando vocês arrumarem um lugar para onde vocês vão levá-lo e eu vou dar alta para ele, porque não tem... E até porque ele estava aloprando, né? Uma palavra que a gente usa aqui no Sul, não sei se todos entendem, mas ele estava criando bastante problema dentro do hospital, assim, né? Criando situações, assim, que as enfermeiras, né, que a equipe tinha que administrar, que eram situações relacionadas com o estado dele mental, assim, né? Então, expulsando pessoas do quarto, se negando a fazer determinadas coisas, enfim, coisas do tipo. E aí eu saí buscando opções que fossem dentro daquilo que a gente considerava um valor adequado, que a gente conseguisse encaixar dentro do orçamento do que ele ganhava, que meu pai é aposentado, né, gente, ele ganha R$ 1.700 por mês. E ele tem o apartamento onde ele morava, era um apartamento dele, né, é um apartamento que é dele, mas ele precisava de uma reforma, precisava de uma série de coisas para a gente poder pensar em alugar, enfim, né? Não podíamos contar com aquele valor como um acréscimo. Então, assim, o primeiro critério foi financeiro, né? Eu fui atrás de clínicas que coubessem no nosso bolso, e aí nós chegamos à conclusão, né, até por conta da indicação da médica lá no hospital, de que um asilo, um local onde a pessoa simplesmente fosse recebida para ser cuidada, não seria uma opção para ele. Nós teríamos que procurar um local, né, que tivesse um atendimento psiquiátrico, que tivesse médico toda semana, para fazer um ajuste da medicação dele, para fazer manejo dele. Tá na janela? Abriu o microfone de novo. Então, nós fomos atrás de um local, e esses locais, eles ficavam bem acima da nossa condição financeira. Foi aí que, no próprio hospital, a médica e a equipe do hospital indicou a clínica
Vitalis, que é a clínica onde ele está, e a minha irmã tinha sido aluna do Dr. Eduardo, que é o dono da clínica. E por isso que eu falei no início, eu sou muito grata e não sei como nós estaríamos hoje no cuidado com meu pai se não tivéssemos encontrado a Vitalis e não tivéssemos sido abraçadas, literalmente. O doutor Eduardo abraçou a causa conosco e ele fez uma concessão, né, de receber o pai com um valor um pouco menor daquilo que seria o valor, né, cobrado pela clínica, por conta da relação que ele tinha, né, com a minha irmã, de ter sido professor dela, e nós ficamos muito gratas por esse acesso que nós tivemos a ele. Em nenhum momento, gente, assim, eu indico até hoje a clínica, porque em nenhum momento eu tive dúvida de que aquela era a clínica onde ele deveria estar e onde ele deveria ficar. Por quê? Porque as mudanças que a gente começou a perceber nele foram, assim, da água para o vinho, como se diz, né? O doutor Eduardo, quando recebeu meu pai na clínica, ele andava nu na clínica. Ele agredia as pessoas, ele tentava fugir, né? Ele era uma pessoa que ele era um bichinho, né? Literalmente um bichinho que precisava ser domesticado, que precisava receber manejo, que precisava de medicação. E eles tiveram muita paciência, muito profissionalismo, muita dedicação. A gente dormia, né, descansada, eu e a minha irmã. Se não fosse a situação com os meus irmãos, que nesse período, né, da internação, estava no auge da ebulição, né? O conflito maior sempre foi lidar com eles, até que chegou um momento em que eu tive que tomar uma posição, né? Já que eles não queriam se envolver e ficavam só reclamando, dando palpites, queixando, achando defeito naquilo que estava sendo feito e querendo que eu fizesse as coisas segundo a ótica deles. E eles não estavam aqui junto comigo, abraçando a causa comigo e não tinham disposição nenhuma de fazer isso. Então, a clínica onde ele está hoje surgiu literalmente como aquele bote salva-vidas, porque os médicos da Vitalis, os profissionais, as enfermeiras, os cuidadores, né, os técnicos que trabalham na clínica, são pessoas, assim, incríveis. Eles se transformaram na nossa família, né, através do olhar deles, e até porque o meu pai foi internado no dia 10 de março de 2020, e vocês bem sabem, aqui em Porto Alegre, eu no dia 14 ou 15 de março, 16, por aí, eu parei de trabalhar presencialmente, porque nós tivemos a companhia, né, do vírus, que até hoje nos assola. Então, junto com todo o contexto, veio a pandemia. E eu dizia para minha irmã assim, o cronômetro está tão justo em relação a todas as decisões que a gente está tomando, apesar de toda a pressão que existia, né, da parte dos meus irmãos, mas a gente conseguia enxergar, assim, os caminhos se abrindo diante de nós, né, porque se ele não tivesse sido interditado, internado naquele momento, não tivesse dentro de uma clínica, onde é que ele estaria hoje com o Covid? Meu pai, ele nunca usou máscara, ele nem sabe o que é Covid, né? Ele pegou a doença e ele precisou ficar internado 5 dias, né? Depois do tempo que já estava na clínica, mas ele não tinha condições nenhuma de se cuidar, de usar máscara, de obedecer qualquer regra sanitária, porque ele não sabe o que está acontecendo, ele não guarda uma informação. A gente fala com ele, daqui 5 minutos ele já esqueceu o que falou e aquilo que foi dito, e começa a conversa do zero, como se nada tivesse acontecendo, faz as mesmas perguntas, se interessa pelos mesmos assuntos. Então, que condição que a gente teria de cuidá-lo, né, com o Covid ainda assolando o quadro que já era terrível. Então, a indicação da clínica, ela veio através dos próprios profissionais, né, que disseram, olha, existe um médico que tem uma clínica, e ele é especializado, ele é psiquiatra e ele é especializado em atendimento de pessoas com o quadro do teu pai, ele vai ser uma pessoa que vai poder ajudá-lo. E o doutor Eduardo, gentilmente, depois que a gente fez o primeiro contato, ele foi até o hospital, enquanto meu pai ainda estava internado, fez uma avaliação dele lá,
e concordou em recebê-lo na clínica, que é onde ele está até hoje. Olha só, é legal, Gleice, a forma que você hoje defende, né, a instituição de longa permanência. Né? Como a gente já conversou, ainda é uma modalidade de atendimento permeada de muitas dúvidas, de muito preconceito, mas, assim, o que a gente não pode esquecer é que precisa, sim, daqui para frente, não tem mais como a gente não pensar na construção de mais e mais instituições de longa permanência. Como você bem falou também, a família hoje é uma família diferente, proles menores, né? São menos filhos, todos hoje trabalham fora, tanto a mulher quanto o homem, né? Tem a sua vida pessoal, tem a sua... Então, é complicado. Lembra, as pessoas estão vivendo mais também, né? A longevidade aumentou. E o que é a doença de Alzheimer? É uma doença do envelhecimento. Então, de alguma forma, é para a gente esperar, sim, né, mais números, cada vez mais, de pacientes com a doença de Alzheimer. E, para isso, a gente precisa se organizar. É por isso que hoje existe, né, todo um interesse, né, nas políticas em relação às EPIs, porque é, sim, uma unidade, uma forma de atendimento que, daqui para frente, é um must, né, vai ser o grande boom. Mas, assim, também, tu deu uma grande sorte, Grace, nessa clínica, né, do doutor Eduardo, porque, como tu bem falaste, é uma clínica que me parece fisicamente bem estruturada, né, com uma equipe capacitada, multiprofissional, né, e que daqui para frente tem que ser assim, né. Eu não sei, Carol, se tu pode falar alguma coisa, que eu lembro, vou ser bem honesta com vocês, teve uma época que eu pensei, aqui em Manaus, em montar, né, uma instituição de longa permanência. Eu vi a necessidade das famílias, né, mas também vi a responsabilidade, além de um custo alto, porque você tem todo um protocolo, né, de construção, de iluminação, de piso, enfim, de um monte de coisa, tu sabes isso. Eu fiquei pensando nisso, eu teria que ter uma equipe disposta a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias na semana, quer dizer, os profissionais da instituição de longa permanência, eles têm que ser isso mesmo. Primeiro, eles têm que gostar, eu acho que passa muito por aí, tem que gostar de idoso. Gente, porque idoso, ou tu gosta ou tu não gosta, não tem meio termo, tá? E não vamos também agora entrar numa de achar que todo idoso é bonzinho, não é. Existe o idoso que não é bonzinho, que tem uma história de vida que vai justificar, talvez, hoje, esse comportamento dele, e cabe a nós, como pessoas mais jovens, mais flexíveis, entender isso, que foi o que tu fizeste, né? Tu foi muito humilde, tu foi muito sã, né, na tua forma, e grata, na tua forma de pensar. Poxa, apesar dele estar assim hoje, mas foi uma pessoa que fez muito pela gente, né? Se eu sou o que eu sou hoje, foi pelo trabalho, pela construção que ele fez na minha vida. Então, assim, hoje o que eu percebo, existem instituições de longa permanência, não sei quantas existem aí na tua terra, mas existem também aquelas instituições que não devem ser legais, que não devem cumprir todos esses protocolos, né? A gente sabe que em qualquer lugar, né, principalmente do nosso Brasil, essas coisas acontecem. Tem pessoas que abrem, né, certas casas geriátricas de qualquer forma, com o objetivo de ganhar dinheiro, apenas isso. A gente, algum tempo atrás, lembra do Rio de Janeiro, a gente viu casos extremos de maus tratos. Só que aquela coisa, de alguma forma, o que a gente precisa, a população precisa vigiar, né, precisa cuidar e fazer isso que tu fizeste. Né? Graças a Deus, as coisas até parecem que caíram do céu para você. Né? É como tu estás falando mesmo, graças a Deus, me parece, né, talvez pela tua fé, pela tua boa vontade, pelo teu espírito, né, bondoso em relação à tua família, as coisas vieram, né, mas nem sempre as coisas funcionam dessa forma. Tu conhece, tu tem experiência de outras pessoas que tiveram também essa busca e não foram tão bem sucedidas, talvez?
eu comecei a ter contato com a situação do meu pai, né? E aí, óbvio que a gente se interessa, né? Por ouvir depoimentos, por buscar informações, né? Ler livros a respeito. Eu sempre fui muito curiosa em relação a aquilo que me diz respeito, né? Aquilo que está dentro da minha área de atuação como profissional ou como pessoa, tem assuntos que me interessam e hoje em dia com a internet é muito fácil, né? Da gente criar essas conexões, o networking acaba surgindo. E sim, eu fui atrás de pessoas que eu conhecia e que tinham familiares, né, que estavam ou institucionalizados ou estavam sendo cuidados. A minha tia, essa que eu mencionei, ela cuidou da mãe dela com Alzheimer na casa dela, e foi uma das primeiras pessoas de quem eu lembrei, né, eu disse, escuta, quem sabe, porque no meio daquela crise que nós vivíamos, né, da família, de uns puxando para um lado e outros para o outro, eu cheguei a pensar, poxa, daqui a pouco eu não estou enxergando, tem um ponto cego aí na situação que eu não estou conseguindo enxergar. Então, eu fui conversar com ela e ela me contou da experiência dela com a mãe, mas era uma situação que não se compara com a minha de forma nenhuma, porque essa minha tia, ela tinha uma estrutura familiar estabelecida, né? Ela almoçava todos os dias em casa, ela estava aposentada, ela não dependia mais de um trabalho. Então, eu vi, assim, que nada do que ela contava em relação ao que ela criou de estrutura poderia ser criado, né, a partir do nosso contexto. E eu conheço pessoas que, daí, com quem eu conversei na época, amigos, pessoas que acabaram sendo indicadas, né, que tiveram experiências negativas, como essas que você mencionou, em relação a colocar o familiar na clínica e ter que trocar, né? Inclusive, quando eu mencionava, né, a nossa experiência com a clínica onde ele estava, e que eu pensava, né, em algum momento de ter que fazer uma transição com ele para uma outra clínica, todo mundo dizia assim, tu não vai encontrar nas outras clínicas o que vocês têm lá. E quando eu pensava nisso, era só visando a questão financeira, realmente, né? Pensando assim, vai chegar um dia que talvez eu não vá conseguir pagar, ou que o valor... Enfim, né? Os meus irmãos começaram a se ligar. No início da nossa trajetória com o meu pai, tinha um dos meus irmãos que tem uma condição financeira muito boa, que ele estava nos ajudando, né? Financeiramente falando. E aí chegou um ponto, né, com o grau do atrito que surgiu, ele me ameaçou, ele disse, ou tu vai fazer as coisas do meu jeito, ou eu paro de contribuir, né? E quando ele fez essa ameaça, eu tive que escolher, né, entre ceder àquela pressão que ele estava fazendo, porque ele queria que nós tirássemos o pai da clínica, e não sei o que ele queria fazer com o pai, porque ele não ia estar aqui para cuidar, né? É uma coisa tão absurda, até hoje, se tiver que contar por que ele fez isso, eu não sei por quê. Qualquer opção que ele tivesse ia me envolver, eu ia ter que me envolver em alguma medida. Então, chegou um ponto de eu ter que dizer para ele, olha, eu não sou teu funcionário, né? Eu não estou aqui obedecendo às tuas ordens para que tu me retribua financeiramente pelo meu trabalho, eu não estou fazendo isso como uma profissão. Então, quer deixar de contribuir, fica na tua consciência, né? Claro que a conversa não foi assim educada, né? Foi aos gritos. E, obviamente, já estava num nível de estresse em que eu tive que chutar o pau da barraca, porque senão é aquela coisa, né? Tem uma hora que, por mais difícil que seja, a gente tem que colocar o limite, porque senão já estava me fazendo muito mal toda aquela situação. Cuidar do pai é uma coisa, cuidar dos conflitos internos dos meus irmãos que não estão ajustados para lidar com a situação é outra bem diferente. Eu não tenho obrigação, né? Eles que vão procurar tratamento psiquiátrico, psicológico, seja lá o que for, vão buscar alguma opção para eles se entenderem, né, e conseguirem lidar com a situação, que para mim é muito clara, e eu daí chutei o pau da barraca. Mas aí, quando eu pensava em tirá-lo de lá por motivos financeiros, eu cogitava a possibilidade de levá-lo para um lugar onde as despesas com a clínica, com a internação fossem menores, eu sempre era desaconselhada pelas pessoas que me diziam, não, o que tu tens lá, tu não vai encontrar em outros lugares. E tu não vai encontrar não só a questão da qualidade do atendimento que vocês vêm recebendo lá, que o teu pai vem recebendo, que ele nitidamente... ele está bem, né, ele está, enfim, qualquer pessoa que visita, que fala com ele hoje, sabe que ele está bem, tu vai ter dificuldade não só de adaptação dele, né, mas pegou no meio do Covid, imagina, ia ser um horror mexer com ele, né,
Então, eu tive realmente muita sorte de ter encontrado a Vitalis, de ter encontrado essa estrutura, né, que eu sei que muitas pessoas não encontram, muitas vezes na cidade não existe uma estrutura adequada para aquele atendimento, ou a situação financeira realmente pesa a ponto da pessoa precisar levar para um lugar onde tenha menos recursos, né, porque não consegue pagar por aquele atendimento, que é um atendimento caro. E aí é isso, eu realmente eu me deparei assim com um quadro que eu não conhecia, né? Tudo que se conhece hoje a respeito da doença, que eu conheço, que a minha irmã, como profissional da área, conhecia, mas também era um conhecimento um pouco distante, porque nós não tínhamos nenhuma situação na família. Ela tem um filho, como você mencionou, com a síndrome de Down, né? E foi outra situação, quando a síndrome de Down entrou na nossa família, é que a gente começa a olhar para o assunto, se interessar pelo assunto, e começa a entender um pouco mais do que está por trás daquilo, né, daquela situação. E foi o que aconteceu conosco com o Alzheimer. Quando o Alzheimer entrou na nossa família, a gente foi atrás da informação. Mas eu acho que, de alguma forma, né, essa tua fala agora, essa criança veio também, de alguma forma, já deu uma preparada, né, para esse olhar que vocês deveriam, né, ter daqui para frente, porque, na verdade, a gente não faz planos, a gente não imagina que, no final da vida, vai ter que conviver com uma situação como essa, né? A gente tem outras expectativas e outros planos para o nosso fim de vida, né? Como você falou, chegou uma hora que estava na hora de você agora viajar, fazer algumas coisas para você, e teve que repensar. E aí eu lembrei que a maior parte, né, das questões que surgem nas reuniões do grupo de apoio, aqui, eu acho que de todo o Brasil, de todos os grupos de apoio, é o tal do estresse do cuidador, né? Porque, assim, muitas das meninas falam para mim o seguinte: poxa, Cláudia, as políticas públicas até visam preservar ou beneficiar o paciente com o idoso. E o cuidador? Ninguém lembra da gente, né? A gente está à mercê. Nós somos as que mais trabalhamos, as que mais sofremos, porque se a gente for pensar, o nosso idoso está bem cuidado. A gente dá um jeito de comprar a alimentação que ele precisa, a gente dá um jeito de comprar os remédios, a fralda, né? Mas, de alguma forma, e a gente, né? Então, é uma coisa interessante também, que, de alguma forma, tu viveu esse estresse, né, nos aborrecimentos com teus irmãos, na indignação, né, da falta de amor deles, da falta de solidariedade. E hoje o que acontece é isso, né, é a gente tentando pedir também para a sociedade dar uma olhada para esse cuidador, né, que ele acaba adoecendo também, e às vezes tão doente quanto o paciente. Né? Eu tenho uma preocupação muito grande dentro do meu grupo de apoio aqui de Manaus, porque eu acho que sim, 90%, né, dos cuidadores, eles estão no nível de estresse, e o que o estresse faz? Faz adoecer, tanto mentalmente quanto fisicamente. Tu chegou, de alguma forma, a apresentar alguma doença física nessa época? Eu ganhei peso, né? Eu comecei a descontar muita coisa na comida. Eu sonhava todas as noites com algum nível de conflito, o meu emocional estava muito à flor da pele. Eu chorei muito, né? Chorei muito e eu estava sempre imaginando que alguma coisa muito terrível ia acontecer com ele e que ia me fugir o controle, assim, que eu não teria como segurar, né? Que, enfim, esse meu irmão, né? Que é o que tem melhor condição financeira, ele estava tão disposto, né, a fazer barraco e a usar a situação para demonstrar algum nível de poder, ou sei lá o que, eu não sei, eu não consigo entender, né, se tiver que definir, eu não sou psiquiatra, não sou psicóloga, mas assim, olhando para tudo que a gente viveu com eles, na tentativa, né, de arrumar alguma explicação para alguma das reações que eles tiveram, mas só para vocês terem uma ideia do grau que chegou a coisa, quando meu pai teve Covid, que ele precisou ficar internado, ele, depois da internação, eles tinham planos, né, fizeram planos, e foi aí que eu tive que botar um basta na história, de levá-lo para algum outro lugar, que eu não sei que lugar é esse,
levar para casa da minha mãe, ele está separado da minha mãe há muitos anos, não fazia sentido nenhum. Tudo que eles diziam para nós que eles queriam fazer, que era a ideia deles de cuidar do pai num outro formato, não fazia sentido. E eles não estavam dispostos a fazer nada, eles só tinham ideias, sabe? Aquelas pessoas assim que viajam na maionese. E aí, ele chega, depois da internação do meu pai, ele teve a capacidade, tá? Ele não mora aqui no Rio Grande do Sul, e ele teve a capacidade de fazer uma ligação para o hospital e fazer uma denúncia da médica que fez o atendimento e do doutor Eduardo, que é o dono da clínica, que eles estavam de conchavo para tentar tirar o meu pai porque ele, na cabeça dele, meu pai tinha que ter ficado mais tempo na clínica, hospitalizado, para sair de lá com o diagnóstico de cura do Covid. E ele teve essa capacidade de ligar para o hospital e fazer essa denúncia, né, dessa médica. E aí a médica, e nós ficamos morrendo de vergonha, né? Eu disse para minha irmã assim, não sei onde é que a gente vai enfiar a cabeça agora, né? A gente se desculpou com ela, obviamente, e ela sabia da situação dos meus irmãos, né? Mas ela foi a médica que acolheu ele na internação. Se teve alguém que nos ajudou naquele início, foi ela, a quem eu sou eternamente grata também. E ele teve essa capacidade de fazer isso. Então, por causa do clima que estava com eles, o meu emocional estava muito à flor da pele, né? E eu estava sonhando com eles todas as noites, sonhando que tinha alguma coisa que ia acontecer, que ia fugir do meu controle, que eles iam que eles iam ter alguma iniciativa que ia prejudicar o meu pai de alguma forma e que eu não ia ter o que fazer, enfim, me sentindo responsável por coordenar tudo, porque oficialmente eu já era a curadora dele, eu já tinha a curatela provisória dele, e imaginando que eles iam fazer loucuras, né? Um dos meus irmãos, no meio do processo de curatela, ligou para a advogada dizendo que não estava concordando com as decisões que eu estava tomando e que ele queria desfazer, né, aquilo que ele tinha, porque quem entra com pedido de curatela, no caso, né, nós somos em 5, os 5 tinham que concordar e assinar um documento, que a doutora Carolina pode falar qual é o nome do documento, é uma procuração, sei lá, não sei se é esse o nome, mas concordando que eu fosse a filha que seria a curadora dele. E eles assinaram isso no início, né, muito contra a vontade, porque eles não queriam mandar esse meu irmão, que não é o mesmo, né, eles são um trio, né, que cada um faz uma parte da história. E eles não se dão entre eles, não pensa que eles são unidos para tomar essas decisões. Então, é um clima muito difícil. Eu não pirei por pouco, né, por isso que eu disse que eu tive que mandar eles lá para aquele lugar, né, mandar catar pouquinho, porque senão eu ia pirar, porque não era cuidar do pai que estava sendo difícil, era cuidar da situação familiar, né, foi o que pesou para mim, porque eu sabia que ele estava sendo bem cuidado na clínica. Embora tivesse, claro, também, eu tinha também esse medo, né, que não sei se algum dia eu disse isso para o doutor Eduardo, eu sei que ele está na live aqui também, mas eu tinha muito medo de receber uma ligação da Vitalis dizendo, olha, a gente não está mais conseguindo lidar com ele, porque ele também estava aloprando demais no início, e a gente está devolvendo isso para ele, para você. Não, olha só, Grace, deixa eu te deixar tranquila em relação a isso. Eu tenho quase certeza, porque a gente nunca pode ter 100% de certeza, que isso não vai acontecer. Até porque essa piração ou essa agitação, isso faz parte do quadro, né? E como você diz que teu pai está no local com profissionais capacitados, na verdade, não existe, lembra, um remédio para, nesse momento que teu pai está, para cura, não existe remédio para parar de evoluir nesse momento, né? Mas existem remédios para controlar o comportamento. Então, de alguma forma, o que acontece? Às vezes não acerta na primeira medicação, às vezes não acerta na segunda, mas quanto a isso, tu não precisa se preocupar. Quando eu te perguntei sobre essa questão do estresse também, eu lembro que, assim, agora eu vou também puxar a sardinha para minha brasa ou a brasa para minha sardinha. Eu tenho uma diretoria, Carol, assim, maravilhosa, né? E nós temos a sorte, Grace, de trabalharmos em várias áreas públicas de Manaus na área do envelhecimento. Então, assim, eu tenho gente dentro de universidade, eu tenho gente da diretoria da Secretaria de Saúde do Idoso,
Então, assim, de alguma forma, a gente consegue fazer esses links de encaminhamento, né? E como vocês, esse ano, eu tinha falado para a minha diretoria, a gente vai cuidar do cuidador. Esse ano, eu já tinha falado, esse ano a gente vai cuidar do cuidador, porque os idosos, eles estão super bem cuidados, porque elas estão bem orientadas e elas fazem tudo direitinho dentro do possível, dentro do que elas podem fazer. Então, assim, o que a gente conseguiu? Eu tenho, a minha tesoureira é professora e coordenadora de psicologia de uma universidade, e tu sabe que o serviço, qualquer serviço de universidade, tem, na época de estágio, aqueles serviços gratuitos para a população. Então, o que a gente conseguiu com uma universidade na área de psicologia? Né? Tem os atendimentos, oferece terapias gratuitas, porque eu não sei aí, gente, mas em Manaus, o serviço de terapia é um serviço muito caro. São para poucas pessoas, né? Eu não sei como é que funciona aí fora. A gente ainda aqui, a psicologia ainda é muito nova em Manaus, né? No Brasil é nova, em Manaus é mais nova ainda. Então, assim, de alguma forma, a gente tenta facilitar ao máximo os cuidados. Esse ano passado, que foi o último ano presencial, ano passado, a gente tem 2 reuniões, Grace, por mês, e sempre na segunda reunião, que é educativa, eu procurava levar, lógico, em assembleia, né, os pedidos das meninas, sempre alguma coisa que visasse essa saúde mental dos cuidadores. Então, eu levei pessoas religiosas para falar sobre algumas questões, o pessoal da meditação, o pessoal do embelezamento, massagem. Então, de alguma forma, é o que a gente sempre fala, Grace, e tu estava tentando fazer, e eu acho que tu fizeste até hoje, encontrar estratégias para não adoecer. Infelizmente, tu não contou com a ajuda dos teus irmãos, mas de uma forma, como tu falou, chegou uma hora que tu mandou para aquele lugar. E eu acho que é isso mesmo, né? Tem uma hora que a gente tem que pensar na saúde mental e física da gente, porque se a gente não está bem, como é que a gente vai cuidar do outro, né? Então, assim, muito legal, mais uma vez, parabéns pela tua fala, que parece assim, que tu fez um doutorado na área, tu fez um pós-doctor, porque toda a tua prática e no teu desconhecimento, como você falou, você foi fazendo tudo certinho, você foi seguindo os teus instintos, o teu bom senso, né? E não sei, foi muito legal. Eu só estou aqui para te dar parabéns e pedir também para que os cuidadores que estejam ouvindo, né, levar tudo isso para a vida de vocês. Não é fácil ser cuidador, não é fácil ter alguém na família com a doença de Alzheimer. Nunca ninguém falou que seria fácil, mas é um desafio, é uma missão. Estou certa ou estou errada, Grace? Não, com certeza é uma missão, e eu tenho que reconhecer que eu não consegui fazer isso sozinha, né? Quando eu falo que os meus irmãos, os homens, né, se negaram a participar do processo e de somar no processo, porque poderiam estar somando, né? Eu imagino que isso deva estar fazendo mal para eles, né? Não imagino que eles estejam bem com isso, mas isso é uma escolha que eles fizeram, e eu não tenho como convencê-los, né? E não vou gastar saliva, energia, tempo, tentando fazer isso, tentando convencê-los de que eles podiam estar me ajudando a cuidar do pai e talvez até dando condições melhores, né, para ele do que ele tem hoje por conta dessa ajuda, né, até de visitas que poderiam estar fazendo, enfim, coisas do tipo. Mas eu realmente acho que existiram pessoas que foram chaves nesse momento, né, como eu já citei aqui, os médicos, a minha irmã, né, que a gente tem 7 anos de diferença, eu sou a mais velha, ela é a mais nova, e o olhar dela foi muito importante, eu não canso de dizer isso, e sei que ela, junto comigo, ela sofreu como filha, né, ela sofreu a indiferença, né, dos nossos irmãos e todo o estresse que eu também vivi, porque teve uma madrugada, que foi quando esse meu irmão ameaçou, né, parar de contribuir, fez ameaças de que, enfim, aquela baixaria, né, que uma discussão familiar tem, em que ele usou argumentos completamente, assim, que não tinham relação nenhuma com, ele não estava discutindo ideias, ele estava discutindo
coisas que ficaram mal resolvidas na nossa infância, na nossa adolescência, a opinião dele a meu respeito, da minha irmã, enfim. E aí teve uma madrugada que a gente começou a conversar pelo WhatsApp, a minha irmã estava fazendo o pequeno dela, que é quem tem a síndrome de Down, né, o Felipe, dormir. Nós ficamos a madrugada inteira, gente, eu não estou exagerando. Nós ficamos a madrugada inteira trocando mensagem no WhatsApp, mensagem escrita, não era nem de áudio, porque senão ela ia acordar o pequeno, né? Eu estava na cama com ele, e tentando entender e tentando achar uma saída para tudo aquilo que a gente estava vivendo com meu pai, enfim, ela foi a pessoa com quem eu pude contar nessa hora, né? E aí, usando até as palavras dela, porque teve um momento da nossa trajetória, depois da gente ter definido, né, que a gente ia chutar o pau da barraca com eles, ia assumir, né, de vez aquilo que já estava sendo nossa responsabilidade, já estava sendo feito por nós duas. Ela disse, eles não tiveram estrutura, né, eles não estão tão inteiros quanto nós duas, então o que a gente pode fazer é abraçar realmente. E ela disse uma coisa que eu tenho gravado ainda no meu celular, que foi uma mensagem de áudio que ela me mandou, dizendo que, de alguma forma, isso tinha nos aproximado, e que ela tinha ganhado uma irmã que ela não sabia que ela tinha, e eu digo mesmo dela, né? Então, a nossa relação, nesse momento, ela se estreitou demais, porque ela tinha o olhar da médica, da profissional da área de psiquiatria, mas ela tinha o olhar de filha também, né? Ela teve aquele olhar que, em alguns momentos, dizia, nós vamos conseguir, Grace, nós vamos conseguir cuidar dele, nem que eu tenha que trabalhar mais horas, nem que eu tenha que, né? E eu também dizia a mesma coisa para ela, então, a gente realmente se ajudou nisso, né? Nasceu daí uma relação, uma proximidade, uma cumplicidade, né? Que não existia até então. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de escrever. Eu escrevi em 2020, eu fiz um texto no Dia dos Pais, que está no meu blog, quem tiver interesse pode olhar lá, meu blog é By Grace. Tem um texto que eu escrevi em homenagem ao meu pai, onde de alguma forma eu tentei colocar no papel a maneira como eu estava me sentindo. Isso me ajuda, né, a tentar verbalizar um pouco de como estava o meu interior. E eu lembro, assim, que na hora que eu escrevi aquele texto e que eu botava para fora, assim, tentava traduzir um pouco de como eu estava me sentindo, eu chorei muito escrevendo aquele texto. E as lágrimas foram minhas companheiras durante todo esse processo. Eu sou muito chorona, sou muito emotiva. Eu fiz uma live esses tempos para a Brasa aqui do Rio Grande do Sul, né, na companhia de outros familiares também. E eu me emocionei demais, assim como eu estou emocionada de estar aqui hoje conversando com vocês, repartindo essa história com vocês, né, que tem sido a nossa história. Me sinto privilegiada de ter conhecido a Brasa através do Dr. Eduardo, também foi outra conquista, né, conhecer pessoas tão engajadas nessa causa, que é tão nobre, que é tão linda, né, e tenho, assim, muito respeito, né, e passei a atuar como voluntária como uma forma de gratidão também por tudo que eu tenho recebido de informação, de apoio, de ajuda. Então, eu realmente só tenho a agradecer no aspecto de que nessa caminhada que é tão dolorida, que é tão instável, que a gente enxerga tão pouco, né, a respeito do que vai ser o dia de amanhã em relação a alguém que cuida de um familiar que tem essa doença, que encontrar pessoas assim que nos escutem, que saibam, que a gente conheça um pouco dessa dor, né, que tenham algum nível de empatia com essa dor, faz muita diferença. Eu lembro que eu li o livro do Dr. Fernando Aguzoli também, que foi uma indicação, inclusive, do Dr. Eduardo. Eu chorei lendo aquele livro, eu li ele em 2 dias, assim, porque me fez muito bem ver o relato de alguém que estava cuidando da avó, né? Muitos de vocês já devem ter lido ou conhecem a história do Fernando. E, assim, tudo que era material que eu acessava, de alguma forma, me confortava, porque eu sabia que eu não estava sozinha. Mesmo instintivamente, eu sabia que existia muita gente vivendo uma realidade
muito parecida com a minha, talvez com algumas nuances diferentes, talvez com algumas coisas que eram um pouco mais fáceis ou outras mais difíceis, né? Mas eu sabia que eu não estava sozinha. E eu acho que isso é a riqueza desses momentos que a gente cria quando propõe uma live como essa, né? Quando reúne pessoas para orientar a respeito de possibilidades que existem, de caminhos que podem ser seguidos. Esse networking que surgiu e até foi muito, que cresceu muito dentro da pandemia, né, essa possibilidade de juntar pessoas de todos os cantos do Brasil para tratar um tema específico, como no nosso caso aqui hoje é o Alzheimer, mas eu vejo que isso tem uma riqueza muito grande, e a gente saber que não está sozinha faz muita diferença, faz muita diferença. Grace. Pronto. Eu já passo a palavra para vocês. A gente tem um tempo para isso. Quando a gente estava planejando esses momentos, a gente pensa muito nisso. Porque se a gente vem com uma coisa informativa, nesse mundo de informação que tem, e não te dá esse apoio, Grace, esse apoio para todos que estão aqui, de se sentir acolhido enquanto cuidador, enquanto cuidado, a gente está pecando em alguma coisa, de alguma forma. E aí a gente traz aqui algumas perguntas, eu também estou emocionada, porque a gente está aqui, a quem não está aqui não sabe, né, a preparação que a gente tem para estar aqui, para que passe o teu, assim, essa questão tão especial que é o teu cuidado, que é um caminho, como você mesmo colocou aqui, que não é o melhor, nem é o único, nem é, mas com certeza para ti está sendo o melhor, né? E aí eu vou trazer só algumas perguntas para não deixar de ser respondida. Uma delas foi feita aqui pelo Douglas, que foi a questão da Abraz. E aí, para quem está nos escutando aqui, a Abraz, sigam a Abraz, as redes sociais da Abraz. O presidente da Abraz também está aqui agora nos escutando. E ele também, ele é muito enfático nisso, que a gente tem que, né, o cuidador, a gente tem que dar conta também, né, de tudo que passa pelo cuidador. E aí, uma das perguntas foi essa do Douglas, né, que é a questão da Abraz. E aí, sigam a Abraz, que toda a Abraz, de todo o Brasil, ela tem esses grupos de apoio, não é, Cláudia? E aí, ela puxou a brasa para a sardinha lá do Manaus, eu puxo aqui para o Ceará também, nós temos aqui o Felipe, e aí nós temos o grupo de apoio informativo também, Cláudia, que a gente sempre tenta botar também o emocional no informativo também. E aí tem o grupo de apoio informativo, sempre com profissionais qualificados. E aí nós temos também perguntas aqui sobre a importância da Abraz, que, assim, eu acho que um depoimento vale mais do que... Veja que a gente nem perguntou, viu, Grace? Saiu de você, né, falar sobre a Abraz. E aí também foi perguntado sobre o seu pai, se você puder falar, né, daqui a pouco como é que ele está hoje, né? E aí também foram feitas algumas perguntas sobre internar ou não internar. Eu acho que mais do que internar ou não internar é cuidar, né? É uma palavra que fica para em todas as lives, em todas essas histórias maravilhosas. Nós temos também perguntas sobre a questão dos imóveis, né? A Eliana perguntou, nosso presidente do Rio, que até a Grace precisou, acho, né, pegar um dinheiro de um fundo de uma aposentadoria, e aí para isso sim existe, né, o apoio jurídico legal, é importante a presença do curador, esse respaldo para poder fazer esses exames. Também temos perguntas, deixa eu ver se tem alguma que não foi respondida, para apertar para a Grace. Jornada dela como família. Sim, Grace, uma coisa que eu ia te perguntar, eu te perguntei, além das estratégias que tu falaste aqui de escrever, de ter um blog, né, de ter esses momentos com a sua irmã, de ter o grupo da Abraz, né, as estratégias, e também o que tu tens a dizer, assim, para nós que somos desde curiosos, como eu que já estou na Abraz há bastante tempo, tive uma avó, né, com Alzheimer, tive a avó do meu esposo, tive tios, tias, mas não esse cuidado direto, mas que tu podes dar de frases de apoio ou de quem está nessa caminhada, né, para poder nos ajudar também a compreender e a viver.
Eu, na verdade, não acredito em receita de bolo para nada na vida, né? Porque eu entendo que cada ser humano é único, né? O que eu relatei aqui para vocês é a minha história com meu pai, e aí dentro das opções que eu tinha, como eu já disse, eu não fiz tudo certo, mas eu fui trilhando esse caminho, que é um caminho que se eu fosse trilhar de novo hoje, eu certamente manteria, né, o viés do caminho, porque eu acredito que eu estou indo na direção correta, mas algumas coisas eu faria diferente. Talvez eu teria valorizado menos, né, a falta de apoio, porque eu gastei muita energia com isso no início, isso me sugou muito, me tirou muito o foco, né, e eu acredito que cada um tem aquilo que faz na vida, seja um hobby, seja enfim, eu acredito muito na necessidade de buscar um equilíbrio que seja de corpo, alma e espírito, que o ser humano, ele tem os três lados, ele não pode negligenciar nenhum deles. No meu caso, eu já relatei aqui que eu ganhei peso, né? Então, em novembro, eu fui fazer exames, né? E depois de ter passado aquele ano que foi um turbilhão de coisas, e eu decidi que eu ia perder peso. Então, eu incorporei uma dieta, né, uma reeducação alimentar. Eu busquei esse equilíbrio no meu corpo, né, que estava faltando. Eu incorporei o exercício físico, que eu já não estava fazendo, a tensão na região dos ombros, né, que é onde a gente mais sente, ou pelo menos eu sinto mais. Então, assim, eu trabalho até hoje, estou trabalhando em regime home office, amo o que eu faço, sou secretária a minha vida toda, gosto muito, né, de ter essa atividade, gosto muito de saber que, de alguma forma, eu estou contribuindo também, né, com o meu lado profissional, que esse lado não está sendo negligenciado. Então, cada um tem, dentro do seu contexto, coisas que faz, o que gosta de fazer, e que o Alzheimer, ele não pode nos roubar desse lugar, né? Não pode roubar de nós, ele tem que ser incorporado ao nosso contexto de vida, mas ele não pode roubar quem nós somos, porque eu gosto sempre daquela analogia que quando a gente está num voo, né, que as aeromoças dão toda aquela orientação em relação a, em caso de acidente, as máscaras vão cair e tal, primeiro coloque a máscara em você e depois se preocupe com a pessoa que está do seu lado, né, é uma instrução que a gente ouve sempre que voa. Eu entendia isso, eu entendia que ia chegar, que passado aquele primeiro momento, aquele turbilhão, eu ia ter que colocar a máscara em mim, porque eu já estava sem ar, né? E esse colocar a máscara pode ser desde separar um final de semana para, enfim, fazer alguma coisa que gosta, se recompensar de alguma forma, separar tempo para fazer algum tipo de lazer, estar com pessoas que te façam bem, né? Que de alguma forma somem naquele momento difícil que a gente está vivendo, que tenham empatia, se afastar daquelas que não estão efetivamente contribuindo, né? Ter coragem de buscar esse protagonismo, de buscar, de assumir essa responsabilidade, de se cercar de pessoas que sejam pessoas que vão somar de alguma forma no nosso contexto de vida, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto de enxergar o copo meio cheio e não meio vazio, né? Eu sou uma pessoa otimista com a vida. Então, eu acredito que assim como o Alzheimer deu uma bagunçada legal, né, nos meus projetos e na minha vida como um todo, e trouxe muito desafio, mas eu cresci muito também. Eu sou outra pessoa hoje, né? E eu só estou conseguindo repartir um pouco da minha trajetória com vocês hoje, sem chorar, sem me emocionar, sem me colocar no lugar de vítima, porque eu aprendi, estou aprendendo, né? Estou aprendendo com pessoas como vocês, né? Quando eu recebo um convite para estar numa live como essa, eu me sinto privilegiada de poder estar aqui, de poder contribuir de alguma forma. Se tiver uma pessoa nessa live que sair daqui mais otimista em relação à vida e a dificuldade que é de cuidar de um familiar com Alzheimer, eu já me sinto recompensada, né? Então, eu decidi viver um dia de cada vez,
né? Que eu acredito que é uma lição que a gente tem que aprender com a vida, né? Eu estou com 55 anos, tem algumas coisas que o tempo se encarrega de ensinar para a gente. E essa é uma lição que eu já sabia que eu tinha que cultivar, né? São escolhas que a gente faz. Escolhas de não abrigar sentimentos que são negativos, que vão nos puxar para baixo, que vão roubar da gente o nosso valor, que vão roubar da gente a sensação, vão trazer para a gente uma sensação de impotência, né? Porque a gente sempre vai encontrar pessoas boas, né? E encontrei várias, né, ao longo da minha trajetória, desde que eu comecei, de que eu assumi a responsabilidade de cuidar do meu pai. E como eu disse no início, né, eu não imagino outro lugar para ocupar nesse momento que não seja esse, né? Eu não imagino que eu tenha a opção de não estar neste lugar, porque eu sou filha e não escolhi, né, cuidar dele. Gostaria muito que meu pai tivesse terminando a vida dele sem essa doença, né? Sem lidar com esse momento. Se eu tivesse essa escolha, certamente seria essa a minha escolha. Mas é aquela história, né? Hoje até eu postei ontem eu postei no meu Instagram um texto que fala sobre a pérola, né? Que a ostra que gera a pérola é aquela que tem o sofrimento dentro dela, que tem o grãozinho aquele, né? Todos vocês devem saber que a ostra, para gerar a pérola, ela tem um incômodo dentro dela, né? Ela tem um grãozinho de areia, alguma coisa que entra, né, dentro do organismo dela e que começa a dar atrito e começa a machucá-la. E ela gera a pérola a partir dessa sujeira, né, desse incômodo, e a pérola só nasce a partir desses momentos, né, de sofrimento, de dor, Então, eu acredito que realmente tem uma pérola sendo gerada, né, dentro de cada um de nós, quando a gente abraça as situações, sai do lugar de vítima, sai do lugar de alguém que se percebe como impotente diante da situação. A gente tem que buscar uma saída, né, eu a vida toda assessorei executivos e achei saída para a vida deles, né, para coisas que eles precisavam que acontecesse. E eu tenho esse viés muito prático em tudo que eu faço, né? Eu olho para a circunstância e eu vejo, tá, o que dá para fazer para melhorar isso aqui, né? Como é que a gente faz? Eu sou muito prática em relação às decisões que eu tomo. Tem o emocional que pesa muito, mas tem a questão de ter esse lado prático, né? De achar um viés ali, não, mas a gente pode resolver isso dessa forma, né? Vamos achar uma saída aqui. E então é isso, gente. Eu não sei se eu consegui ajudar vocês, mas espero que sim, né? Espero que de alguma forma o que eu reparti com vocês aqui tenha contribuído. Se tiver mais alguém que tenha perguntas, não sei, eu não estou acompanhando o chat. Ana Maria, eu vou passar a palavra para a Ana Maria, nosso presidente também aí da Abras do Rio Grande do Norte, né? E também gostaria de saudar todos os presidentes aqui, principalmente na figura do Rodrigo, nosso presidente da Abras, que está aqui hoje também, e agradecer a todos vocês, e a Ana Maria, que está também em todas as lives. Estou sempre aqui presente, né? Desculpa, eu cheguei assim, eu perdi boa parte, porque onde eu estava, a internet estava muito ruim, eu corri para casa, porque aqui a internet é bem melhor. Mas eu vou colocar uma coisa, Grace, eu ouvi as suas, né, últimas colocações da Cláudia, a Carol, parabenizar vocês aí pela live, que eu acho que emocionou muitas pessoas, esclareceu a respeito da institucionalização. E, assim, eu acho que são duas questões. Uma delas é que toda doença, né, toda patologia degenerativa que exige cuidado efetivo da família, traz à tona todos os problemas. Eu digo que é como botar ovo para cozinhar. Quando você coloca o ovo para cozinhar, aqueles que afundam são aqueles que são os bons, né? Quando tem um ovo que tem algum problema, eles boiam. Então, os problemas vêm à tona. Não tem como. Porque aqueles problemas que foram gerados, ou que já são parte da criação, da construção familiar, eles vão continuar. E com a doença, isso vem à tona. Vem à tona as pessoas que são mais chegadas, que se comprometem mais, e vem à tona os filhos que são mais distantes, que são mais, digamos assim, descomprometidos. Mas também queria chamar a atenção
porque há um olhar diferenciado para esses familiares que muitas vezes são distantes ou até negligenciadores. Eu, muitas vezes, tive a oportunidade de conversar e os vi muito mais como negadores. São pessoas que negam a doença ou que não dão conta dela, que é tanto peso que eles preferem, como se fosse participar de um outro lugar, como uma festa. Alguém fica no camarote, alguém fica lá perto, né, fica no camarim, alguém fica mais distante, e é como se esses familiares problemáticos, eles ficam, digamos assim, ocupam um lugar muito estratégico de negação. É como se negassem a pessoa, o sujeito que está com uma doença e a necessidade do cuidado, e passam a olhar para outras coisas, como seus irmãos, né? Quer dizer, fazer uma denúncia em relação à irmã que está cuidando, que está tomando uma decisão, mas que eles próprios não tiveram a presença, não estiveram ali próximo para poder, junto, compartilhar disso, né? Então, são sujeitos de sofrimento também. A gente não pode dizer que essas pessoas não sofrem, mas com uma outra expressão, e parece que é um sofrimento de negação, que para mim eu acho que é a pior que tem, né? Essa negação que diz assim, essa pessoa não precisa disso, precisa daquilo. E nós sabemos que a pessoa que mais cuida é aquela que mais é alvo de críticas, né, de julgamentos, e que vai ser mais, digamos assim, negligenciada no seu autocuidado. Mas e aqui, Grace, é você que esse é um processo que todos passam, e que os lugares, eles são muito próprios dentro de uma família, e que aqueles lugares que foram ocupados lá atrás, na juventude, eles vão perpetuar. E uma doença, quando eu digo que os problemas entre os irmãos, entre a família, quem sustenta são os pais. Quando esse sustentáculo, ele adoece, geralmente o resto cai, né? E os irmãos não têm condições de sustentar, digamos, os conflitos, e nem devem, não é papel dos irmãos sustentar os conflitos que os pais não deram conta. Mas é preciso compreender para que você não se sinta culpada, nem devedora em relação ao seu irmão. Pronto. Né? Para que você tome a sua decisão e que não se sinta devedora a ele, porque esse lugar é dos seus pais, que não deram conta lá atrás, e que agora não cabe mais, eles não podem mais fazer isso. Gostaria de agradecer a Ana Maria pelas colocações, assim, muito pertinentes também. Passar a palavra para o nosso presidente, doutor Rodrigo. Eu gostaria de ser bem breve. Obrigado, viu, Grace, pela oportunidade, pela presença aqui. Vou ser bem breve, agradecer a todas as pessoas que organizaram, estou organizando esse trabalho formidável, que você está nos ajudando e muito a muitos cuidadores, familiares, mas a um time grande, uma equipe grande aqui da Abras, que precisa desse tipo de instrução, de orientação. Vejo muitos interessados e daqui aprendendo sempre como cuidar de todos. Então, é muito bonito até ver tantos colegas e agradecer você por estar colaborando nesta nossa educação continuada, que não termina nunca terminará. E muito. E sobre o tema, sabe, Grace, todos vocês, existe ainda, é um tema extremamente complexo, sem dúvida alguma, e muito abordado, será sempre. Mas acho que as pessoas sempre se questionam, né? Todo esse cuidado é necessário? Uma pergunta que ela tem que ter resposta. Todo este cuidado, quer dizer, morar em outro lugar, se transferir, deixar sua casa, seu centro, ou ficar, quer dizer, é uma decisão complexa, mas eu acho que discutir isso, precisamos disso, discutir, eu acho que é trazer essa questão à tona, essas questões realmente delicadas. E essa analogia com a pérola eu nunca tinha ouvido, muito pertinente, interessante, né? Mas as pessoas, elas não se propõem
E eu compreendo, eu acho natural não se propor a se transformar numa pérola ou a ver uma pérola se transformando. Elas querem expulsar aquele grão de areia que está lá, elas não querem enxergar aquele grão de areia. Eu acho que esse seu trabalho, Grace, e todos que estão aqui, o que nós queremos é justamente mostrar o que há do outro lado da ponte, que há que é um caminho, e a nossa função é guiar essas pessoas, mas que há, alguns dizem luz no túnel, no outro lado da ponte, que pode ser bonito, pode ser vida, pode haver muita vida, pode haver muita beleza. Então, num tema delicado como este, uma decisão como esta, acho que pensar nisto, eu acho que as pessoas têm que começar justamente a pensar que é possível pensar mais sobre essa questão de que é possível ver essa transformação e, como você disse, a mudança de que houve, de como você se sente em relação a todo esse processo, esse aprendizado transmitido por você, por pessoas como você, eu acho que faz a diferença e é isso que nós queremos. A Brás quer levar justamente isso às pessoas. Obrigado, viu, Grace? Todos vocês. Boa noite. Gratidão a Grace, gratidão por abrir, né, a sua história com a gente de uma maneira tão sensível, tão verdadeira. E aí eu gostaria também de lembrar que a Brás, ela está fazendo 30 anos. Gostaria de lembrar que nós temos o Pix para quem quiser se envolver com essa causa. E de dizer que vai ficar gravado, né, essa live vai ficar gravado. Agradecendo ao patrocinador, né, Laboratório Apsen, agradecendo a todos que fazem a Brás, todos que estão aqui hoje, e também que continuem, né, seguindo que nós teremos a próxima live, dia 14/12. E aí nós teremos sempre esse olhar do cuidador. E aí nós teremos uma outra história com outro cuidador, e aí temos o Douglas, temos todos os nosso grupo também, né, o Bacarim, a Orlandina, né, todos nós aqui fazendo esse grupo, que se soma com os outros presidentes, né, nós temos aqui o doutor Eduardo, a Cláudia, nós temos a Ana Maria, a Zezé da diretoria, que eu estou vendo aqui hoje, né, então, assim, a Eliana, então, todos, a Orlandina, todos vocês que estão aqui, que continuem a assistir, divulgar, como uma pessoa a mais vai passar esse ensinamento para outras e outras e outras que vão passar por isso. E aí, Grace, na nossa última reunião de times, digamos assim, a gente viu que quando a gente vai comprar um carro vermelho, a gente vê todos os carros vermelhos. E aí a gente que está envolvido com esse tema, parece que chega com a gente essa questão tão forte. E aí, quem quiser abrir o microfone, nós estamos aqui também esses minutos finais. Eu dei uma espiada no chat aqui agora, porque eu não estava acompanhando, né, durante a fala, e eu vi que a Sandra, minha irmã, tá na live, eu não sabia se ela ia conseguir assistir ou não, e ela também deixou um agradecimento aqui por todo o apoio que a gente vem recebendo da Brás, né, especialmente na figura do Dr. Eduardo, que é o diretor da regional aqui do Rio Grande do Sul, e fica o meu agradecimento de novo, eu não canso de agradecer, porque eu tenho muita gratidão por toda a orientação, por todo o espaço, por todo o carinho, por toda a manifestação de empatia, e quero incentivar, né, se é que eu posso, de alguma forma, incentivar as pessoas que estão conosco nessa live, e aqueles que vão assistir depois, que não fiquem sozinhos, que não vivam esse momento sozinhos. A Brás é uma organização, uma instituição que tem esse olhar voltado para toda a situação do Alzheimer, né? Ela tem profissionais, ela tem cuidadores, ela tem familiares, ela tem uma trajetória que, às vezes, uma palavra que você escute de uma pessoa que faz parte desses grupos de apoio pode amenizar um pouco, né? Pode ser alguém com quem você vai dividir essa carga, esse peso, né? Então, eu quero deixar esse convite aqui para todos os que estão online conosco aqui, nos dando, né, o privilégio de termos vocês ao vivo aqui conosco, mas eu sei que essa live vai ficar gravada, muita gente vai assistir depois, então fica o convite
para que você procure, né, na sua cidade, na sua região. Nós temos várias, né, regionais aqui representadas hoje, e eles são pessoas não só comprometidas com a causa, mas são profissionais da área, né, de saúde. E eles certamente vão ter algo para acrescentar na sua experiência, para aliviar um pouco desse fardo que é bem pesado. Bom, gente, deixa então eu me despedir. Também agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com vocês, essa família maravilhosa que é a Braz, falar sobre esse tema, que é um tema que me encanta, né? Como eu falei para vocês, que eu tenho um pouco de experiência e sei do drama, de todo o drama também do familiar, nesse momento de decisão, né? Sei do quanto ele sofre, sei do quanto ele é julgado, mas é também, Grace, que eu fiquei muito feliz com o teu depoimento, de conhecer melhor a tua história, e que ela realmente possa te servir de exemplo para que daqui para frente se tenha um novo olhar, né? Um olhar mais leve, um olhar mais que é necessário para a institucionalização. Tá, gente? Um beijo bem grande para vocês e foi muito bom estar aqui.